A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. É com extrema alegria que eu estou aqui mais uma vez para levar uma mensagem de Jesus Cristo para a tua casa, para a tua vida. Me chamo Alessandro Jovino, sou o mensageiro de Jesus Cristo. E hoje essa palavra, ela vai fortalecer, vai edificar a tua vida, a tua fé. Hoje a mensagem de Jesus Cristo é sobre a parábola do filho perdido. Na minha versão é filho perdido, em outras versões deve estar a parábola do filho pródigo. Essa mensagem ela está no capítulo, está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 31. Essa palavra ela fala muito de arrependimento, do retorno do seu filho, do amor e o perdão incondicional e a alegria, pela conversão, pelo retorno. Então essa palavra ela é muito importante na criação dos nossos filhos nos tempos de hoje, que às vezes para a gente liberar o perdão para o nosso filho é difícil, diante de um erro, diante de uma tragédia, mas essa palavra ela vem mostrar para nós, para mim e para você, que é possível amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Então nós passamos por muita dificuldade, para nós que temos filhos, de educar, de explicar o caminho do Senhor através das Escrituras Sagradas. Então a gente vem enfrentando diversas lutas que só eu e Deus, e só você e Deus sabe. Então essa palavra é para justamente ter uma instrução de como nós devemos agir diante de um filho que se vai. Então eu vou direto à palavra. Vamos lá, pegar suas Bíblias. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 31. Amém? Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai quer a minha herança. Assim ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Aí começou já a reflexão, Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Mas vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar
o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né, para nós, a instrução divina. Aqui é um pai, né, que dividiu a sua herança com seu filho mais novo, e o seu filho mais novo, com seu próprio entendimento, catou tudo que tinha e foi embora, achando que era autossuficiente, conseguiria desenvolver longe do pai, né, a lidar com a vida, com as dificuldades que estão afora, né, do portão da nossa casa. E o pai permitiu, né, deu a herança como de direito, e o filho foi. Só que do portão para fora de casa, o filho conheceu esse mundo de pecado, os acessos, e ali esse filho mais novo estava próximo do pai, o pai instruindo, né, o caminho correto do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse fato aconteceu. O filho saiu, gastou todo o dinheiro de forma irresponsável, como a própria palavra, a mensagem de Deus nos traz. Começou a passar dificuldade em determinada região, começou a passar necessidade, porque aquela região passou por uma grande tempestade financeira, né? E ele tinha gasto dinheiro, não poupou, não guardou, não organizou, não teve disciplina, e assim acontece. Foi para uma região sem perguntar nada para o pai, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização. Ele se lançou com seu próprio entendimento, desobedecendo uma ordem do pai. Como a dificuldade apertou para esse filho, ele recorreu a um campo, creio eu que seja um campo agrícola, para trabalhar. E lá, trabalhar dando comida, né, aos porcos. Olha só, para quem trabalhava com seu pai, o que dá a entender na palavra, a compreensão, é que o seu pai tinha muito dinheiro, tinha muitas heranças, tinha muitas terras, e o principal, o ensinamento do pai, um ensinamento, uma direção, um norte certo. E ali ele começou a refletir, conversar: poxa, né? Algumas pessoas conheciam o pai dele, seu pai tem isso, tem aquilo, tem novilhos, tem uma riqueza, e você está aqui, né, conversando com a gente, trabalhando nessa situação. E foi aí que ele decidiu voltar, né, pela dificuldade, né? E aqui na reflexão, no versículo, ele conversando, né, com o pessoal, caindo em si, no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Caiu a ficha, né? Aqui ele começou a pensar: meu Deus,
desobedeci, errei, e agora? Aqui ele já estava com medo, né? Porque ele se deparou nesse mundo sozinho, sem a segurança, né, do seu pai. E aqui ele falou: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-te como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aqui já começou, bateu o arrependimento, né, na alma dele. O arrependimento de que não tinha mais dinheiro, as dificuldades vieram, e ele não resistiu, ele retornou. Retornando, ele chegou para o seu pai e falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Ali, no pensamento desse filho, ele falou: eu vou voltar, vou ser um empregado, não vou ter mais direito a nada, nem amor, nem carinho, nem as instruções do meu pai, não vou ter mais direito a nada. Mas o que esse pai fez? Com a sabedoria divina, a sabedoria de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo tem essa sabedoria, e ele, caminhando lado a lado com Jesus Cristo, falou ao seu filho. Primeiro falou aos seus servos, né? Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, visto nele, coloque um anel em seu dedo, calçado em seus pés, traga um novilho gordo, mate. Vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aqui estava iniciando o arrependimento desse filho mais novo, o retorno dele. Quem o receberia? O seu pai. Seu pai colocou vestes novas, o tratou bem, fez a melhor recepção, o que dá a entender que ele não deu nenhuma dura nele. Porque coração de pai sabe que o filho sempre volta. O filho sempre volta a casa. Por isso que é chamada a parábola do filho pródigo. E ali tem um detalhe. Tem um irmão mais velho. O irmão mais velho era um cara alinhado, uma pessoa disciplinada, trabalhador. E questionou: poxa, pai, o senhor nunca me deu nada, eu trabalho aqui anos, sempre fui obediente à tua palavra. Mas aí é um detalhe: não se trata somente de matéria. Aqui o seu pai falou que o seu filho voltou à vida. E quando ele fala isso, meu filho mais novo voltou à vida, porque estava perdido e foi achado. Há uma alegria pela conversão dele. Ele se converteu porque ele foi do mundo, ele pecou. Ele se prostituiu, usou o dinheiro para prostituição. Está na palavra, na Bíblia. Então, aqui o que esse pai fala ao filho mais novo é: não se trata somente da matéria. Vocês me entendem? Sim, porque esse filho mais novo voltou à vida. Ele estava morto no mundo, no pecado. Ele regressou. Estava perdido e foi achado. Essa palavra, ela tem falado muito comigo. E é um ponto de reflexão. Eu não sei o que está passando com você aí, que me assiste. Eu enviando essa mensagem de Jesus Cristo. Mas eu creio que esse problema, muitas das vezes, você não consegue ver o seu filho, porque foi um impedimento do inimigo.
Muitas das vezes você não consegue ter uma relação com o seu filho, porque inventaram história, montaram cenários enganosos e pegou o quê? A cegueira espiritual das pessoas. Eu não sei se essa palavra está falando contigo, mas Jesus Cristo, Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Jesus Cristo ajusta. Não se preocupe se estão te caluniando, te difamando, porque você não está vendo o seu filho, porque você não está assistindo. Só você e Deus sabe a luta espiritual que você está passando. Só você e Deus sabe a luta em oração que você está fazendo pelo teu filho. Às vezes você, longe, você é mais eficaz em situações, em algumas situações, para a vida do teu filho, mas que em breve Jesus Cristo, Ele vai aproximar o teu filho de você, mãe ou pai que me assiste agora. E foi isso que aconteceu. O filho pródigo voltou a casa, foi recebido com amor, com carinho. Sabe, irmãos, eu já falei algumas mensagens do Senhor que o perdão, ele abre portas. O perdão, ele é algo que liberta no mundo espiritual. O perdão, ele permite que a gente recomece com muita fé e do jeito certo, ajustado. Perdão, ele nos dá o caminho da vitória. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem que libera perdão, que libera o arrependimento, o amor e a alegria do retorno dessa pessoa. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, quando você que está aqui me assistindo, independente de qualquer situação, às vezes, e alguma, se não for da maioria das vezes, a gente não consegue nada falando. Quantas e quantas vezes esse pai aqui orientou esse filho? Não vai, e acabou indo. Quantas e quantas vezes? Eu tenho certeza que esse homem entregou o coração, ele entregou para Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Toque no coração dele para retornar. Só Jesus Cristo reverte a situação. Só Jesus Cristo promove a conversão. Só Jesus Cristo toca no coração dos seres viventes dessa terra para mudar o pensamento, a decisão, a vontade de ser aquilo que os pais não querem que o filho seja. O papel dos pais, a criação, educação de base, educação religiosa, da palavra do Senhor, elas são fundamentais, mas tem situações que fogem do nosso controle. E isso se resolve com oração. Jesus Cristo nos dá a vitória. Creiam, parece ser difícil. E eu estou falando aqui com propriedade, com pais e mães que estão passando por isso. Eu posso falar com propriedade sobre esse episódio. Mas Deus toca no coração de quem Ele quer. Mas se nós orarmos de toda a fé que está aqui na minha camisa, fé, que o filho lhe retorna a casa. Aqui, quando ele fala o filho retorna a casa, tem as famílias, várias formas. Não precisa o filho voltar para dentro da casa dos pais. Mas quando eu falo voltar à vida, a vida estava perdida e foi achado.
E quando ele fala voltar à vida, é voltar para Jesus Cristo. E automaticamente voltar aos conselhos dos pais, das mães, que creem em Jesus Cristo. Essa palavra é para quem crê. Para quem crê que Jesus opera no impossível. Se o filho se foi, ore a Deus. Dói, machuca. Mas só Jesus Cristo pode curar a dor, o sofrimento de um pai e de uma mãe. E aqui é uma prova de que Jesus opera tocando no coração. Orem ao Senhor Jesus Cristo. Você que me assiste, ore, Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, amado Pai, nós iniciamos essa oração, meu Deus, porque essa palavra, Pai, tocou no coração, Pai, de pais e mães que estão aflitas, com o coração apertado, de dor e sofrimento, permitindo, Senhor, que o seu filho se vá para esse mundo, do portão para fora. Mesmo, Pai, diante as nossas orientações, não foi possível, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos, Senhor, celestiais, acompanhem, Pai, os passos dos nossos filhos, meu Deus, e que só o Senhor tem poder para tocar no coração, promover, meu Senhor, o arrependimento, promover, Pai, a conversão, o retorno, o regresso desse filho, Pai, para os Teus braços, meu Deus, porque só o Senhor tem poder, Pai, de operar na vida dos filhos, meu Deus. Ministra, Pai, no coração, Pai, desses pais, dessas mães. Tem situações que não é por força e violência. Tem situações que só Jesus Cristo pode operar. Só Jesus Cristo pode dar o resultado, Pai. Só o Senhor Jesus pode nos ajudar nessa causa, Pai, dos nossos filhos, Senhor. E apresento, meu Pai, a vida, meu Deus, desse filho, dessa filha, desses pais, dessa mãe que está orando por socorro, meu Deus, orando e clamando por socorro, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Opera, Pai, o Teu poder, a Tua mão grande, Senhor, sobre a vida, Pai, dessas pessoas. Acalma o coração, tranquiliza, meu Deus. Toque, Pai, com o Teu poder, porque com apenas uma palavra, Pai, o Senhor pode ajustar, Pai, de forma simultânea o coração dos pais e o coração dos filhos. Colocamos, Pai, a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. É uma palavra de instrução também, de como proceder, né, em situações difíceis, né, quando o filho se vai, quando nós somos obrigados a tomar decisões, né, até mesmo um pouco radicais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é soberano e poderoso. Ele toca onde Ele quer, e Ele toca com amor, gerando amor dentro da tua vida, dentro da vida dos teus filhos. E eu creio e eu declaro nessa noite que o teu filho vai retornar à casa do Pai Celestial, que se chama Jesus Cristo. Amém? Eu espero que todos continuem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.